Porque tem muito supervisor que visita posto de forma aleatória, né? Ele tá ali, ele começa o plantão dele, aí ele dá na telha que ele quer ir num condomínio. E depois dá na telha que ele precisa ir lá no industrial da cidade dele visitar para encontrar uma empresa. E aí ele vai vendo que às vezes ele está na zona sul, depois ele vai para a zona norte, e ele não tem essa informação clara, ele não consegue delimitar isso com clareza, o que ele precisa fazer. E ele passa muito tempo, às vezes, na rua, transitando de um lugar para o outro, né? E eu já vi acontecer também um ponto interessantíssimo, que às vezes ele está com preguiça de ir no posto. Eu já vi gente com preguiça de ir no posto. Aí ele deixa de ir naquele posto, porque geralmente ele tem preguiça, ele nem sabe disso, mas inconscientemente ali, ó, ele deixa de ir naquele posto porque ele fala, naquele posto não, ele vai criando uma barreira com aquele posto de serviço e não vai cumprindo. Por quê? Porque ele não tem uma meta para cumprir de visita daquele posto, porque ele não delimitou isso antes. E às vezes vai passar 1, 2 meses sem ir no posto, e depois ele descobre que ele fala assim, não, ele nem imagina que ele ficou tanto tempo sem ir naquele lugar. Então é importantíssimo a gente ter esse controle sobre isso, né? E aí você pode até ter uma boa quantidade de visitas mensal, está sendo eficiente, mas não está sendo eficaz. E às vezes você está deixando de atender um cliente importante para a empresa. E aí que entra o ponto. O supervisor que deixa de atender um cliente importante porque ele não sabe gerenciar bem o tempo e não sabe definir a criticidade do posto para definir a agenda do dia dele, ele está sendo um supervisor ruim para a empresa. Então ele está criando problemas para a empresa e depois ele não vai conseguir crescer lá dentro, porque nem a empresa às vezes vai crescer, né? E no nosso curso eu disponibilizo uma planilha. Essa que eu já estou passando é muito boa, mas eu disponibilizo uma outra que ela é mais completa e automática, porque lá eu explico algumas coisinhas que precisa entender também para definir essa criticidade, algumas coisas mais a fundo, né? Mas só esses pontos que eu já passei, só essa planilha que vocês têm, ela já é fantástica, assim, já dá para controlar tudo no mês se você quiser, né? Se você tiver interesse em fazer, é muito interessante. E a gente vai vendo que quando você consegue medir as suas visitas, medir o que você está fazendo, você parece que domina mais aquele serviço que você está realizando. Parece que você tem mais controle, você se sente mais seguro quando você for cobrado, mais seguro quando você tiver que apresentar um relatório, mais seguro quando você tiver que prestar contas consigo mesmo, ali, de pensar, será que eu estou visitando os postos corretamente? Será que eu estou fazendo tudo certinho, né? Então é de suma importância.